Agora está aparecendo? Tá certo agora? Tá, né? Sim, está aparecendo sim, Sr. Milton, pode começar. Tá bom, então. Então, olha, no primeiro encontro, nós vimos os conceitos da janela inicial do Excel, os conceitos de banco de dados, vimos o autofiltro ou filtro simples, vimos o filtro avançado e vimos também como a gente cria macro para automatizar o filtro avançado. Hoje, nessa aula, nós vamos ver a diferença entre planilha e tabela, vamos ver fórmulas e funções para a gente comparar a diferença e o uso de cada uma. Vamos conhecer as regras das funções, as opções que a gente tem para digitar uma função, as categorias, as opções de ajuda e vamos praticar. Vamos fazer os exemplos aqui através desses arquivos de exercícios aqui. Muito bem. Então, primeiro tópico de hoje é esse aqui. Qual é a diferença entre uma planilha e uma tabela? Vocês já saberiam que diferença tem? Então eu vou mostrar isso através de uma planilha chamada compras. Então essa planilha vocês têm ela aí, que se você abre esse primeiro arquivo, aqui a gente tem uma planilha chamada compras, aí eu clico em compras, pronto. Essa é a nossa planilha compras. Como eu vou mostrar a diferença entre uma e outra, então eu vou começar duplicando esta planilha. Como que a gente duplica? Como é que eu copio uma planilha? Você não precisa usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Você segura a tecla Ctrl apertada, aponta no nome da planilha que você quer copiar, nesse caso aqui é compras, eu aponto, clico, seguro clicado. Nesse momento, aparece uma setinha preta em cima. Essa setinha está indicando a posição onde você vai encaixar a cópia da planilha que você está fazendo. Então, se você movimenta para um lado e para o outro, acompanhando a setinha, você vê onde você vai encaixar. Então, eu vou encaixar aqui do lado direito. Aí eu posicionei, solto o mouse e ele já fez a cópia para mim. Então, ó, ele faz a cópia e eu não perco nenhuma formatação. Ele não bagunça meus dados na hora que eu faço a cópia. Então, agora que eu tenho as duas cópias, eu vou renomear. A primeira, essa daqui, eu vou renomear como planilha compras. Como que renomeia? Você tem duas maneiras. Primeira forma, você pode clicar com o botão direito em cima dela, do nome dela, e escolher a opção renomear. Aí você clica e agora pronto, você já pode renomear. Essa aqui eu vou chamar de planilha. Planilha compras. A segunda, então aí eu já vou mostrar qual é a segunda maneira para você renomear uma planilha. Basta você trazer o ponteiro do mouse em cima dela e dar um clique duplo. Ó, dou um clique duplo, ele já está editando. Então, agora eu já posso digitar. Então, essa aqui eu vou chamar de tabela compras. Pronto, tabela compras. Então, estão as duas aí. Vamos ver agora a diferença entre planilha e tabela. Na verdade, eu vou mostrar a primeira diferença, porque existem várias diferenças, e as diferenças estão exatamente na funcionalidade que elas têm. Na planilha, eu tenho aqui uma descrição da espécie, cadeira escolar, mesa, estabilizador, cadeira.
E esse produto, preço unitário dele é 50, e eu vou, digamos, adquirir 5 unidades. Então, se o preço unitário é 50, eu vou comprar 5, quanto vai ficar? Aí eu vou escrever a fórmula. E a fórmula, então, você digita. Toda fórmula sempre começa com igual, aí você digita o sinal de igual, e em vez da gente digitar 50, a gente clica em cima do 50. Eu clico, nesse momento o Excel marcou, ele fez uma referência para a célula C5. Então, ele colocou o endereço da célula. Aí eu multiplico por 5. Então, a fórmula ficou C5 vezes D5. E isso está acontecendo porque eu estou numa planilha. Agora eu dou um Enter e ele já trouxe o resultado. Como eu quero esse resultado para todos os outros produtos aqui, para todos os outros, então eu vou propagar essa fórmula para as demais linhas. Para isso, eu seleciono onde eu já pus a fórmula, aí eu vou trazer o ponteiro do mouse aqui em cima desse quadradinho, que esse quadradinho é chamado de alça da célula. Eu trago o ponteiro do mouse em cima dele e dou um clique duplo. Aí ele já copiou a fórmula para todos os outros, para todas as outras linhas. Então, esse é o procedimento a ser feito quando estou numa planilha. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa numa tabela. Portanto, eu seleciono a próxima. Ó, selecionei agora a tabela. Estou selecionando aqui, ó. Agora é a tabela. Só que, por enquanto, isso aqui é só uma cópia da anterior. Eu preciso transformar isso daqui numa tabela. Então, como que transforma? Eu venho aqui no menu Inserir. Aqui no menu Inserir. Ó, menu Inserir. Aí eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Botão de tabela. Eu vou inserir uma tabela. O cursor precisa estar dentro da área de dados. Aí eu clico na tabela. Aí ele já reconheceu aqui, ó, a área onde estão os dados, que ele colocou endereço de B4 até E169. Então, ele já leu toda a planilha. E também assinalou essa opção de minha tabela tem cabeçalhos. Então, já está assinalado. Então, aqui basta dar um OK, dei um OK, e aí ele já transformou a planilha em uma tabela. Então, a diferença visual, por exemplo, eu vou voltar na planilha. Quando eu volto na planilha, aqui em cima, na barra de menu, ó, veja que aqui não tem nenhuma identificação de tabela. Mas quando eu passo para a tabela, agora eu já tenho aqui um menu chamado Design de Tabela. Então, isso já é uma referência visual para você saber se você está com planilha ou se está com tabela. É essa referência visual. Mas no cálculo, vamos ver a diferença no cálculo agora. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, começo do mesmo jeito, digitando o sinal de igual. Agora, eu vou clicar em cima do 50. Então, no caso anterior, ele registrou o endereço da célula. E olha agora o que ele assinala. Quando eu clico, ele não mais assinalou o endereço da célula, e sim o título da coluna. Ele colocou o título da coluna, porque para a tabela sempre vai manipular a coluna inteira, e não célula a célula, como a planilha faz. Pronto, ele pôs o título da coluna. Agora eu coloco o sinal de multiplicação e vou clicar em cima do 5. Quando eu clico em cima do 5, de novo, ele assinalou não o endereço de 5, e sim o título da coluna,
porque ele manipula a coluna toda. Agora, enquanto que no anterior eu tinha dado Enter e depois eu precisei dar o clique duplo para ele copiar para as outras linhas, olha o que acontece agora. Eu vou dar o Enter e ele já copiou para a planilha toda, para todas as linhas. Então, você ganha produtividade quando você está trabalhando com a tabela. Essa é a primeira diferença. Então, por isso que, agora, assim, na nomenclatura, quando eu falo planilha ou quando eu falo tabela, a gente já pode saber que existe realmente uma diferença. Sem falar de outros que eu já comentei antes, que em uma tabela, a primeira linha é sempre uma linha de cabeçalho, as demais linhas são registros, e que numa tabela não pode ter célula mesclada. Então, são coisas que eu já tinha comentado antes para uma tabela ou para um banco de dados. Pronto. Isto essas são a diferença entre trabalhar com planilha e trabalhar com tabela. Sempre que você vai trabalhar com cadastros, dá preferência para trabalhar com tabela. Até eu costumo dizer que, posteriormente, quando vocês forem trabalhar com Power BI, o Power BI só trabalha com tabela. Por isso, eu sempre preciso transformar minhas planilhas em tabela para serem analisados pelo Power BI. Pronto. Isso foi essa diferença, então, entre planilha e tabela. Agora, vamos ver com relação a fórmulas e funções. Qual é a diferença dentro desse conceito, né? Quando eu falo fórmulas e quando eu falo funções. Inclusive, existe até um livro muito bom chamado Fórmulas e Funções, né? Então, a gente fala, mas que diferença tem? Vamos ver um pouquinho disso. Aí eu vou passar agora, então, para outra planilha. E nessa outra planilha, eu vou pegar aqui eu vou pegar essa planilha chamada Cálculos. Ó, planilha Cálculos. Essa daqui. Então, vamos ver aqui. Vou começar a fazer os cálculos, sempre usando essas colunas de dados 1 e dados 2. Quero somar um com o outro. Para eu somar, a gente utiliza o operador de cálculo de soma. Para subtrair, é esse operador de cálculo. Para multiplicar, você usa o asterisco. E para dividir, você usa a barra. Então, começando o cálculo, eu digito aqui o sinal de igual. Toda fórmula começa com igual. Em seguida, em vez de eu digitar o 100, eu clico na célula onde está o 100. Aí ele registrou o B6. Mais o 50. Então, essa é a fórmula para somar esses dois valores. E se eu quiser fazer a subtração? Igual a este valor, o 100 menos o 50. Pronto. Subtraiu. Eu quero multiplicar. Eu pego igual, clico no 100, multiplico por 50. Multiplicação. Divisão. Igual 100 dividido por 50. Então, veja que sempre ele pegou o endereço da célula. E se eu quero que esses cálculos sejam feitos para as demais linhas, então eu posso selecionar essas linhas, aí eu venho aqui nessa alça da célula, nesse quadradinho aqui, aí eu venho aqui e dou um clique duplo. Clique duplo, pronto, ele já fez o cálculo para todas as linhas, né? Ele já propagou o cálculo para todas as linhas. Esse comando se chama preenchimento automático, né? Ele vai preenchendo automaticamente. Mas,
Para a gente analisar a diferença entre uma fórmula e uma função, vamos fazer aqui esse cálculo. Digamos que eu quero somar esta coluna aqui, ó. Eu quero somar. Então, uma maneira de somar igual, eu posso clicar no 150 mais esse menos 5 mais o 6 mais o 60 mais o 12. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz uma expressão de cálculo. Isso eu chamo de fórmula. Tem situações que a gente precisa escrever fórmula mesmo. Por exemplo, se eu quero multiplicar um valor e o resultado vai ser somado com outro, ou vai ser subtraído com outro. Então, às vezes, eu preciso escrever uma expressão de cálculo. Então, isso significa que eu estou escrevendo uma fórmula. Mas é claro que nesse caso aqui, como eu estou somando tudo, eu não vou fazer uma soma desse jeito aqui, né? Para que eu vou ter tanto trabalho de ficar clicando assim? Então, aí eu uso função. E a função, então, vai ser igual soma, né? Igual soma. Esse é o nome da função. Eu quero somar toda essa coluna. Aí, quando eu escrevo aqui a soma, né? Aí a soma, ela pede algumas informações. Aqui, o que eu fiz? O que eu acabei de fazer? Eu abri uma janela para eu preencher as informações e também para eu já ir entendendo como que é a função. Porque quando eu abro essa caixinha, aí você pode estar se perguntando, mas como é que abre essa caixinha? Para abrir essa caixinha, você tem que segurar a tecla Ctrl e digitar a letra A. Ela é muito útil porque quando você fala assim, olha, eu estou usando a função soma. O que faz a função soma? Aqui embaixo eu já tenho a explicação dela. Ele já está explicando que soma todos os números em um intervalo de células. E também você vê aqui que eu tenho um argumento. O que vai dentro do parênteses é sempre argumento. Argumento de função é aquilo que vai dentro dos parênteses. E quando você tem um argumento que está em negrito, significa que é obrigatório digitar aquela informação. Ou melhor, é a informação que ele está aguardando que eu digite. E se eu falar assim, mas o que é isso aqui? O que eu tenho que informar aqui? Então, aí você olha aqui embaixo e ele explica aqui o que significa esse argumento. Aí ele está explicando aqui o que é. Então, usar esse assistente de função, ele ajuda a gente no entendimento. E se mesmo assim eu ainda não entender, aqui embaixo eu tenho uma ajuda sobre essa função. Se eu clicar aqui, ele vai abrir como se fosse uma apostila explicando essa função, mostrando qual é a regra e mostrando exemplos de uso dessa função. Então, essa caixinha de assistente traz uma riqueza de detalhes para eu saber utilizar a função. Então, nesse caso, eu estou querendo calcular essa coluna aqui, eu clico no primeiro valor, seguro clicado e arrasto até o último valor. E ficou identificado como D6 até D10. Ó, D6 até D10. Enfim, a gente coloca a primeira célula da sequência, coloca a última célula da sequência e coloca um ponto e vírgula entre eles
e o ponto e vírgula indica que é uma sequência, indica até. Começa em D6 e vai até D10. E essa é a sequência das células que está somando. Então, veja que quando eu uso a função, é uma maneira de simplificar a escrita da fórmula, né? Então, está aqui, ó. Essa é a diferença. Função e aqui uma fórmula ou uma expressão. Muito bem. Tendo visto isso, aí vamos aprofundar um pouco mais as regras das funções. Então, as regras das funções... Opa. Ó, as regras das funções. Toda função sempre começa com o sinal de igual. Depois, você sempre vai digitar o nome da função. Digitar o nome e abrir o parênteses. Esse nome varia conforme o cálculo que você for fazer. Depois, dentro dos parênteses, você deve digitar os argumentos solicitados pela função. Conforme a função, ela pede mais argumentos ou menos argumentos. Alguma pede um argumento só, outros pedem 3, 4, 5 argumentos. Enfim, eu vou separar esses argumentos usando ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula serve para separar os argumentos que estão dentro do parênteses. E quando eu uso 2 pontos, eu estou indicando, então, uma sequência de células. Então, ele significa até. Acontece também, ó, aqui o ponto e vírgula ainda, que significa uma lista de argumentos. Então, é para eu separar os argumentos que estão lá dentro do parênteses. Então, não precisa a gente se atrapalhar no uso de ponto e vírgula e 2 pontos. Lembra, 2 pontos é uma sequência. Começa de uma célula, vai até tal célula. E quando você tem vários argumentos, aí você vai separar usando o ponto e vírgula. Exemplo, igual soma de A2 até A20. Então, ele vai somar A2, A3, A4, A5, A6, A7, até A20. E por causa dos 2 pontos, ele entende que é para somar todas elas. A gente informa a primeira célula, informa a última, coloca 2 pontos, vai somar tudo. Outro exemplo. Aqui, ó. Aqui, em vez de 2 pontos, eu tenho ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula significa uma lista de argumentos. Então, nesse caso, ele só vai somar o valor que tiver na célula A2 mais o valor que tiver na célula A20. Os demais, na sequência, não vão ser calculados, porque o ponto e vírgula indica que não é para calcular o que está na sequência, é para calcular só o que está escrito aqui, só este e este, né? Ainda, outro exemplo, a média. Então, se eu quero calcular a média de A2 até A20, então ele já vai somar todas as células, todos os valores que estiverem dentro dessas células e vai dividir pela quantidade de valores que ele identificou, né? Então, eu não tenho que fazer o cálculo de soma e depois dividir. Isso já está implícito no nome da função. Existem outras funções que usam argumentos do sistema. Lembra, argumento é aquilo que está dentro do parênteses. Se a função vai usar um argumento do sistema, quer dizer, um argumento que já existe no computador, então, dentro do parênteses, você não vai precisar digitar nada, porque ele vai buscar essa informação internamente no computador. Mas a regra é a mesma. Você vai sempre digitar o sinal de igual. Depois do igual, você vai digitar o nome da função. E, dessa vez, você já tem que abrir
e fechar o parênteses. Ou seja, eu estou preservando a regra, que é abrir e fechar parênteses. A diferença é que agora eu só abro e fecho e ele busca o argumento internamente no computador. Exemplo, função hoje. Abriu e fechou parênteses. O que faz isso? Essa função, ela vai no relógio do computador, lá no calendário do computador, e vê que dia é hoje, e mostra o dia de hoje, e essa data, esse resultado, ele é atualizado conforme o relógio do computador, né? Outro exemplo, função agora. A função agora também vai olhar lá no calendário do computador e vai dizer que dia é hoje, que hora é agora. Ele já mostra completo. Outro exemplo, função aleatório. Se eu coloco a função aleatório, abro e fecho parênteses, o Excel vai mostrar, ele vai mostrar qualquer número que seja maior do que 0 e seja também menor do que 1, né? Se eu pergunto assim, ó, quantos números tem entre 0 e 1? Olha, tem muitos números entre 0 e 1. E é isso que a função aleatório serve, é isso que ela mostra, né? Posso até vamos fazer um exemplo de cada um deles aqui. Vou fazer um exemplo de cada um deles, bem rapidinho. Ó, função hoje. Aqui. Igual hoje. Abro e fecho parênteses. Quando eu dou Enter, ele me mostra que dia é hoje. Função agora, igual agora. Abro e fecho parênteses. Aí ele me mostra que dia é hoje e que hora é nesse exato momento. E essa data vai sendo data e hora vai sendo atualizado. E a função aleatório? A função aleatória, que eu disse, ó, vai mostrar qualquer número que seja maior do que 0 e menor do que 1. Aí ele já mostrou aqui esse número. Ele é maior que 0 e é menor do que 1. E cada vez que eu arrasto aqui, ó, ele vai mostrando outros números. Tá vendo? Ele vai arrastando outros números. Então, quando que eu vou precisar disso? É quando eu preciso gerar números aleatoriamente, números de amostras, para eu fazer qualquer determinado cálculo. Então, aí é o exemplo. Continuando. Para eu digitar uma função, eu já mostrei um jeito, né? Mas eu posso digitar uma função diretamente na célula, é só eu digitar o sinal de igual, aí vou digitando ela na célula. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, quanto menos eu digitar, menos eu erro. Portanto, eu posso usar as sugestões do Excel para eliminar a digitação. Mas a digitação direta é uma forma de você digitar, inclusive, no começo é bom digitar para você incorporar a regra da função, para incorporar, né? E depois, eu posso digitar usando o assistente de função, que é o que eu já mostrei uma vez. Eu digito o sinal de igual, digito o nome da função, abro parênteses. Depois que eu abri o parênteses, eu seguro a tecla Ctrl e digito a letra A. Aí ele vai abrir uma janela, que é isso daqui, ó, quer ver? Ó, se eu venho aqui, ó, eu digito aqui, ó, igual. Por exemplo, vou digitar aqui a função procv. Função procv. Ó, digitei o nome da função, abri parênteses e agora eu dou o Ctrl A. Aí ele abre esse assistente e aí eu preencho as informações do parênteses, eu preencho os argumentos, preencho por aqui. É uma
é uma forma, esse método eu uso bastante. Ou então eu poderia digitar direto, digitar igual, digitar PROC-V, aí eu vou digitando por aqui. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai me orientando. Primeira informação a ser digitada, valor procurado. Segunda informação, matriz tabela. Terceira informação, número de índice. Quarta informação. Então eu posso ir lendo essa referência e ir digitando direto, sem ter que abrir aquela janela. Então, são opções de digitação da função. Também posso digitar a função usando aqui esse botãozinho aqui, ó. Esse botão também eu posso digitar por aí, né? Se eu clico, aí eu vou escolher qual é a função que eu quero usar. Por exemplo, eu vou usar a função C. Se eu escolho ela, dou um OK, aí ele abre também essa janela e eu posso digitar por aqui. Outra maneira ainda, se a gente vier aqui no menu Fórmulas, aí você vai ver que aqui, de novo, eu tenho o botão de inserir função. E aqui eu tenho uma biblioteca de funções que já estão aqui por categorias. Eu tenho a categoria de pesquisa, categoria matemática e trigonométrica, funções de data e hora, funções de texto, funções de lógica. Então, aqui eu já tenho essas categorias de funções, né? Então, eu posso digitar por aqui também, ó. Se eu clico aqui, pronto, ele vai abrir a minha janela de assistente, eu escolho a função, dou um OK e preencho os argumentos. São vários caminhos. Dentre todas essas alternativas, eu costumo usar bastante o Ctrl+A. É o que eu costumo usar bastante. Bom, então, eu posso digitar direto na célula, posso usar o Ctrl+A, posso usar a faixa de opções, que é o que eu acabei de mostrar, posso usar a barra de fórmulas, que eu acabei de mostrar. E, às vezes, a gente tem funções aninhadas. O que é função aninhada? Lembra de um ninho mesmo. É porque eu tenho uma dentro da outra. Às vezes, o argumento de uma função é outra função. Então, se eu vou colocar uma função dentro da outra, posso colocar, mas eu vou respeitar a regra para todas elas que eu estiver usando. E aí ele vai resolver da mesma maneira que a matemática resolve. Ou seja, vai resolver de dentro para fora. Então, se eu coloco uma função dentro da outra, ele vai resolver primeiro a função mais interna, o resultado da função interna passa para a função seguinte, e assim por diante. Vai resolvendo de dentro para fora. As categorias de funções, aqui eu já acabei mostrando também, essas categorias nada mais é do que um jeito de filtrar as funções, porque são muitas, tem muitas funções. Ele mostra todas elas em ordem alfabética. Agora, se você escolhe uma categoria, aí ele filtra somente as categorias daquele tema que você escolheu, né? E ajuda também aquilo que eu já tinha mostrado. Esse botãozinho aqui, ele abre uma apostila e nessa apostila você consegue explicações maiores, detalhadas, com exemplos sobre cada uma das funções, né? Então, se você, por exemplo, reservar 5 minutos por dia e escolher uma determinada função, você escolhe, clica nesse botão, lê a função, vê o exemplo e tenta praticar. Se você pegar 5 minutos por dia e for aprendendo uma por dia, logo você já vai ter uma bagagem de conhecimento de função
muito boa para você usar no seu dia a dia. Bom, agora vamos na prática. Vamos fazer aqui, vamos conhecer essas funções. O que faz a função ABS, a função int, função arred, truncar, raiz, né? São algumas funções para a gente começar a usar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar a planilha. Deixa eu ver aqui. Ó, planilha chama Funções Básicas 1. Se você vier aqui nesse menu que eu tenho, né? Esse menu, aqui tem, ó, Funções Básicas 1. Clicou aqui, ele vem para essa planilha e aqui a gente começa a praticar, né? Registrei aqui consumo de produtos no semestre. Consumo de açúcar, de janeiro a junho. Consumo de água sanitária, de janeiro a junho. Então, agora eu preciso resumir esses dados no semestre. Então, qual foi o total de consumo de açúcar? Aí a gente começa a usar a função, né? Usa a função soma, e olha só, na hora que eu começo a digitar o nome de função, ele já mostra em ordem alfabética todas as funções que começam com a letra S. Vou digitar o O. Agora ele está filtrando, mostrando todas as funções que começam com F, com S, SO. E quando nessa lista eu já consigo visualizar a função que eu quero, então eu clico nela para garantir que ela está selecionada. Estando selecionada, você aperta a tecla Tab. Apertou Tab, ele completa o nome da função e já abre o parênteses. Veja, eu já estou economizando digitação, porque quanto menos eu digito, menos eu erro. Agora, como eu estou usando o primeiro método de escrever a função direto na célula, aqui ele me orienta. Tá vendo? Eu tenho aqui primeiro argumento. É o primeiro argumento. Tudo que está dentro do parênteses é argumento para a função. Primeiro argumento está em negrito. O que está em negrito é a próxima informação que ele está aguardando eu dizer, eu digitar, né? Depois que eu colocar o ponto e vírgula, aí ele vai pedir a próxima informação, se tiver. Nesse caso, eu preciso o quê? Eu preciso selecionar os valores que eu estou querendo somar. Eu quero somar de janeiro a junho. Selecionei e fecho parênteses. Olha aqui que ficou escrito como argumento. Soma células de B6 até G6. Agora eu dou um Enter e aí ele já me traz o total, né, do semestre. Como eu preciso calcular toda essa minha lista, então eu vou selecionar a célula onde já tem a fórmula. Não posso selecionar de baixo e copiar, porque de baixo não tem nada. Então, eu tenho que selecionar onde tem a fórmula. Aí eu clico na alça da célula e arrasto. Arrasto, pronto. Agora eu já tenho o total do semestre para cada um desses produtos que eu registrei aqui. Além de soma, além da função soma, aí a gente tem a função máximo. Ora, eu quero saber, então, qual foi o valor máximo de consumo dentro desses meses aqui. Então, eu vou colocar aqui a função máximo. Aí, função máximo. Abre parênteses. Como eu já mostrei o primeiro método, que foi seguindo essa guia aqui, né, para eu digitar, agora, em vez de eu seguir isso aqui, eu vou dar o comando Ctrl+A, depois de abrir o parênteses, Ctrl+A.
Aí ele abre esse assistente, que é o que eu mais uso, tá bom? Eu mais uso esse daqui. Agora, qual é o argumento que eu preciso agora? Eu vou somar desde... Somar, não. Eu quero achar o valor máximo entre os valores de janeiro a junho. Quando eu dou um OK, então ele me mostra que o número máximo de consumo do açúcar no semestre, por mês, né? 138. Aí eu dou um clique duplo na alça e ele já calcula também o restante, né, dos produtos, mostrando qual foi a quantidade máxima de consumo. E a quantidade mínima? Então, quantidade mínima. Usa a função mínimo. Função mínimo informa o mesmo argumento, o mesmo argumento, e fecha. Aí eu dou um Enter, e aqui eu tenho, então, o valor mínimo, e dou um clique duplo na alça, e já está calculado, já está mostrando o valor mínimo. Às vezes você está fazendo orçamento de preços aí, quer saber qual o preço mais barato. Preço mais barato, usa a função mínimo, mostra o mais barato. Função máxima, mostra o preço mais caro, né? E se eu quiser saber a média? A média desses valores, a média desse consumo. Então, usamos a função média. Usa a função média. E aí eu seleciono desde janeiro até junho. Essa é agora essa função já vai somar, já vai dividir por 6 e vai me dar a média. Deu a média, agora eu dou um clique duplo aqui na alça e pronto, já tenho aí a média de consumo no semestre. Mas como eu tenho a média e ele dá quebrado, dá números decimais, então, uma hora eu tenho quantidade de casas decimais, outra hora não tenho casas decimais nenhuma, outra hora tenho uma casa decimal só. Então, eu preciso padronizar a exibição desses valores. Padronizar, não vai ficar bagunçado desse jeito. Então, uma forma de você padronizar, por exemplo, é mostrando somente os números inteiros, só o que está antes da vírgula. Então, a função chamada int, a função int de inteiro, vai pegar só a parte inteira e não vai mostrar as casas decimais. Então, é um jeito que você tem para padronizar a exibição do resultado. Aí ele pergunta aqui, qual é o número, né? Ó, qual é o número, qual é o argumento para ele mostrar a parte inteira? Aí eu informo que é essa célula aqui, que está com um monte de casas decimais. Agora eu fecho e dou um Enter e pronto. Agora eu já tenho somente a parte inteira do número. Aí você dá um clique duplo na alça da célula e agora já melhorou aí a exibição deste resultado. Outra forma para padronizar, quando às vezes você precisa de ver as casas decimais, então você pode usar a função chamada arred, de arredondamento. Mas se eu vou arredondar, eu preciso dizer quantas casas de arredondamento eu quero. Então, vamos lá. Eu escrevo o igual, escrevo a função arred, é o nome da função, é o nome do cálculo que eu quero agora, abrir parênteses, seguro a tecla Ctrl, digito a letra A, e aí ele abriu uma janela para eu complementar. Ou seja, o que eu vou pôr dentro do parênteses? Aqui ele está mostrando dois argumentos. Você pode até reparar que o primeiro argumento está em negrito,
o segundo argumento também está em negrito. E se está em negrito, é porque eu tenho que informar. Se não tivesse em negrito, seria opcional, né? Se eu tenho informação, eu marco. Se não tem, não tem problema. Mas aqui está pedindo em negrito os dois. Então, primeiro argumento. Qual é o número que eu quero arredondar? Eu quero arredondar este número aqui. Pronto. Marquei o primeiro argumento. E ele já trouxe aqui qual é o conteúdo que ele pegou para poder arredondar. Agora, quantos dígitos eu quero de arredondamento? Quantos? Eu quero 2 casas depois da vírgula. Então, eu coloco 2. 2 casas depois da vírgula. Aqui você já tem uma prévia desse resultado que eu estou pedindo. Ó, é uma prévia. E aqui também ele já está mostrando, ó, o resultado vai ser esse daqui. O resultado já vai ser esse aqui. Então, mesmo eu ainda não tendo clicado no OK, eu já posso ver que resultado vai dar, né? Então, pronto, preenchi as informações, dou um OK, e agora ele já arredondou. O número era 86,66666, então agora ele arredondou para 86,67, porque eu pedi para arredondar para 2 casas decimais. Aí, se eu tivesse pedido para arredondar para 3 casas decimais, então, se eu colocasse 3, ia ficar 667, né? Mas eu estou trabalhando com 2 casas. Então, estou trabalhando com 2 casas decimais. Pronto, 2. Bom, então já tem 2 casas decimais. Mas, quando eu olho aqui, ó, eu vejo que esse número aqui, ele está inteiro, né? Então, quando eu chego aqui, ó, que pediu para arredondar para 2 casas decimais, aqui, como não tinha, ele também não tem, né? Já não tinha nada, então ficou assim. E aí, nesse caso, começa, vou até fazer mais um aqui, ó. Vou até arrastar mais um. Arrasta aqui, ó. Olha aqui o 102. O 102, tá vendo? Ficou aqui. Então, eu preciso padronizar para ficar tudo com 2 casas decimais. Então, como tem hora aqui que está com uma casa, tem hora que não tem nada, eu vou selecionar a primeira, vou clicar nesse botão aqui, ó. Esse botão, ele serve para aumentar as casas decimais. Então, cada vez que eu clico nele, ele aumenta uma casa. Veja que na minha fórmula, eu já pedi para arredondar para 2 casas. Então, se eu clicar aqui para aumentar uma vez, ele vai passar de 2 para 3. Pronto. Ó, ele passou para 3 casas decimais aqui, né? Se eu copiar agora, veja que agora todos eles ficaram com 3 casas decimais. Mas eu quero só 2. Então, eu volto aqui nesse botão, ó. Vou nesse botão agora, né, no grupo números. Ó, aqui eu vou diminuir as casas decimais. Então, se ele está com 3, vou clicar uma vez, ele diminui, e agora eu já tenho aqui tudo com 2 casas decimais. Está com 2 casas decimais. Eu vou até deixar ele aqui do lado direito mesmo. Ó, lado direito mesmo. Pronto, ó, 2 casas decimais. Agora sim, eu posso dar um clique duplo aqui na alça. Dou um clique duplo, e aí ele já vai ficar a coluna inteira, tudo padronizado com 2 casas decimais, né? Então, isso é a função de arredondamento, né? Arredondou. De 86,666 passou para 86,67. Existe essa função truncar. Qual é a diferença? A diferença é que eu também posso deixar com 2 casas decimais, só que dessa vez sem fazer o arredondamento. Ele vai desprezar as casas decimais sem arredondar. Então, a gente coloca a função truncar, esse é o nome da função.
abro parênteses, posso dar o Ctrl A, e aqui no Ctrl A vou dizer, olha, vai truncar qual número? Esse daqui, a média. Quantas casas eu quero? 2 casas. E aí eu dou um OK. Então, ele já truncou. E aí eu vou arrastar, né? Aqui vai acontecer aquele mesmo problema, porque como aqui no original ele não tem casas decimais, então aqui ele não tinha casa para truncar. Então, se eu quero padronizar, aí novamente a gente seleciona, você vem aqui, nesse botão de... Aqui, ó, nesse botão, nesse grupo número, aqui você clica uma vez, ele vai aumentar de 2 para 3, e depois você tira uma para ficar padronizado aqui, ó. Pronto, já está padronizado. Dou um clique duplo na alça e pronto, eu já tenho aqui a função truncar. Então, arredondar ficou 8667. O truncar ficou 8666, porque ele pegou este número e desprezou as casas decimais, mantendo apenas as 2 casas sem fazer o arredondamento. Então, isso é para a gente conhecer, né? Nesse exercício, a gente conheceu como usa a função soma, função máximo, função mínimo, função média, a função de inteiro e a função de arred. E ainda a função truncar. Ok. Agora vamos ver uma outra aplicação da função soma, outro jeito de aplicar. Porque para a função de soma, de autossoma, existe um atalho. E o atalho é sempre o mais rápido, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa função aqui, ó. Esse aqui é a função de autossoma, né? Eu posso usar isso, quando eu quero somar, eu posso clicar nesse botão, e aqui eu tenho aqui a função de soma, mas posso até encontrar outras funções aí que eu posso usar também. Se eu clicar no menu Fórmulas, aqui, de novo, eu tenho esse botão de autossoma. Tem aqui também. Mas vamos conhecer o atalho para uso da função de autossoma. Para ver esse atalho, a gente vai usar essa função aqui chamada autossoma. Vou clicar nela. Aí, pronto. Aqui a gente acessa essa planilha de autossoma, demonstrativo de matrículas. O que eu tenho, então? Antes de começar a fazer os cálculos, eu quero fazer os cálculos do ano inteiro. Aqui eu já preparei janeiro, fevereiro, março e o primeiro trimestre. Mas aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro trimestre e aqui eu tenho o quarto trimestre. E eu quero somar todos eles, identificar todos eles. Para identificar, você seleciona o nome janeiro, seleciona fevereiro, seleciona março e seleciona o primeiro trimestre. Percebe que essa lógica é a mesma que vai existir para os outros. O Excel entende essa lógica. Então, quando eu agora clicar na alça da célula, eu clico na alça e eu arrasto para cá, ele propaga, ele completa o restante das informações, sem que eu precise ficar digitando uma por uma, né? Então, preparei aí o meu cabeçalho. Agora, os cálculos que eu quero fazer aqui. Ora, eu tenho período da manhã, nessas salas aqui, ó, no período da manhã, eu tenho esses números de matrícula, aí eu quero somar qual é o total de matrículas por sala no primeiro trimestre. Qual foi o total no segundo trimestre? Qual foi o total no terceiro? Qual foi o total no quarto trimestre?
E isso para a turma da manhã. Depois eu também quero saber qual foi o total do período da manhã por mês. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, qual foi o total no primeiro trimestre, aí no mês de abril. Então, eu preciso desses totais também. E ainda, para o período da tarde, eu também preciso, de forma separada, qual é o total dessas salas no período da tarde, qual é o total do trimestre para o período da tarde, para essas salas, tudo isso. E ainda preciso de saber qual é o total geral. Quer dizer, ele vai somar o total da manhã com o total da tarde para me dar o total geral. Então, são vários conjuntos de células aí que eu preciso somar. Aí eu quero fazer isso tudo de uma vez só. Como que eu vou fazer? Então, o primeiro passo é você selecionar as células onde você vai depositar o resultado. Então, eu começo selecionando aqui, total do período da manhã. Eu clico nessa célula, seguro clicado e arrasto até aqui para eu obter o total da turma da manhã. Além do total da manhã, eu quero também o total do período da tarde. Para isso, para eu não perder a seleção que eu já fiz, eu seguro a tecla Ctrl apertado e continuo selecionando. Então, agora eu vou selecionar o período da tarde. Eu clico nessa célula e vou arrastando todas as células, para todas as células onde eu quero o total do período da tarde. Depois eu vou querer a soma do período da manhã com o período da tarde aqui no total geral. Então, eu seguro Ctrl e clico e seleciono até o total, até o final. Além disso, eu quero o total por trimestre. Seguro Ctrl, clico na turma da manhã, eu clico, seguro clicado e arrasto para ter o total da manhã. Não posso passar por cima da área que já está selecionada. Não posso passar por cima. Então, agora eu quero também da turma da tarde. Clico, seguro clicado e arrasto. Segundo trimestre, seleciono da turma da manhã e seleciono da turma da tarde. Terceiro trimestre, seleciono da turma da manhã, seleciono da turma da tarde. Quarto trimestre, seleciono da turma da manhã e seleciono da turma da tarde. Então, veja que eu selecionei todas as células onde ele vai colocar o resultado. E tem fórmulas de várias direções, tanto na horizontal quanto na vertical, tem tudo aí. Agora, eu não tenho trabalho de ficar escrevendo fórmulas. Como que eu faço? Uso o atalho para o autossoma. E o atalho é, você segura a tecla Alt apertada, segura Alt apertada e digita o sinal de igual. Alt igual. Olha só, eles já somou tudo para mim, né? Já somou tudo e eu nem precisei escrever fórmula. Eu só precisei selecionar onde eu queria os resultados e dei o Alt igual. Aí ele já somou tudo para a gente, né? Nessa soma, você pode observar que em algumas células ele colocou uma tarjinha verde. Essa tarjinha verde, ela é um sinal de alerta. Sinal de alerta, porque nesse local, nesse layout, algumas outras possibilidades de cálculo poderia existir, ou algum possível erro poderia existir. Então, nada mais é do que um alerta. Se eu quiser ver quais alertas ele está me sugerindo, eu posso clicar na tarjinha verde, vai aparecer um triângulo,
Aparece aqui um triângulo, e nesse triângulo eu posso ver quais os alertas, as dicas que ele está me dando. Mas, se eu ver que o resultado que eu tenho ali está correto, eu posso descartar os alertas que ele está me dando. Por exemplo, a célula 601 está com a tarjinha. Eu vou clicar nela. Ó, cliquei nela. Aí eu quero ver o que tem nessa célula. Eu aperto F2. Apertei o F2, ele está mostrando que ele está somando o resultado do segundo trimestre. E, de fato, o que eu preciso aí é esse resultado mesmo, é essa soma mesmo, né? Eu preciso dessa soma exatamente. Então, esse cálculo ele está correto para aquilo que eu quero. Então, eu posso descartar o alerta que ele está me trazendo. Então, se eu quiser ver os alertas, eu vou clicar aqui no triângulo e ele me dá alguns sinais aqui, ó, algumas dicas. Ele está dizendo que é uma fórmula inconsistente, ou copiar fórmula de cima, ou ajuda do erro, ou ignorar o erro, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que responder é ignorar, porque eu já vi que o cálculo está certo. Então, eu posso ignorar. Aí ele tira, né? Então, lembra disso. É um sinal de alerta para eu analisar e ver se tenho que tomar algum procedimento, se tem que corrigir alguma coisa ou não. Até porque, quando ele está fazendo soma automática, e ele encontra números acima e encontra números, né, à esquerda. Olha, se tem número para cima, tem número para a esquerda, o padrão dele é somar na vertical. Esse é o padrão. Mas e se de repente ele somou na vertical e eu queria somar na horizontal? Aí eu teria que corrigir. Então é isso que, por conta disso é que aparecem às vezes essas tarjinhas de alerta e você vê se o resultado que você quis está correto, se tiver é só descartar. Pronto. Vimos aí esse uso do Alt igual, que é o atalho para fazer o autossoma. Tanto é que, se você clicar aqui num desses totais e eu aperto F2, eu vejo que a fórmula que ele escreveu é soma de B4 a B9, ou seja, o Alt igual foi o atalho para eu escrever esta função. Tá? Continuando agora, vamos ver outras funções. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora eu vou passar para as funções básicas 2. Nas funções básicas 2, eu tenho aqui simulando, tudo aqui fictício, estou simulando o número de matrículas por mês, por escola. E aí eu tenho aqui um quadrinho para eu resumir esses dados. Então, eu vou resumir aqui para saber qual é o total no ano. Olha, como eu já demonstrei o uso da função soma, né, que a gente já fez no anterior, eu já demonstrei a função média, já demonstrei a função máximo, já demonstrei a função mínimo, então agora eu não vou nem fazer essa daqui, porque é igual ao anterior, né? Ou posso até fazer uma só para relembrar. É igual soma, aí eu vou abrir o parênteses e vou selecionar de janeiro até dezembro. Pronto. E isso é igual para todos esses. O que tem de diferente aqui é essa função chamada contar vazio. Contar vazio. O que faz essa função? Se eu clicar aqui, ó, se eu colocar o nome da função, contar ponto
vazio. Abro parênteses. Aí eu dou um Ctrl A. Então, aqui ele explica para mim, ó, a função contar vazio, o que que ela faz? Ela conta o número de células vazias dentro de um intervalo especificado, né? Então, eu vou selecionar essas células aqui, de janeiro até dezembro. Informei, dou um OK. Então, ele está dizendo que nessa linha 5 não tem célula vazia. Agora, quando eu copio essa fórmula para a próxima linha, aí ele está dizendo que existe uma célula vazia. Na linha 6 tem uma célula vazia, que é essa daqui, ó. Aí eu vou arrastar, arrasto para cá. Aqui não tem nada vazio. Aqui tem duas. Então, na linha 8, tem duas células vazias. Então, essa função serve para fazer a contagem de quantas células vazias você tem naquele intervalo. Quando que a gente usa isso? Às vezes você está fazendo algum controle, recebendo algum tipo de informação. Por exemplo, vamos supor que você fizesse um cadastro aí de onde você vai registrar as crianças que devolveram o tablet, né? Que devolveram o tablet. Tem o nome das crianças, aí você vai assinalando, devolveu, não devolveu, né? Vai assinalando. Então, quando devolveu, você registrou. Se não devolveu, aí está aguardando chegar. Essa célula fica em branco até a hora que o tablet for devolvido. Ou seja, se você, num determinado momento, fala assim, quantos tablets ainda está faltando? Se você contar as células vazias, aí ele vai te dar um resultado que equivale, então, ao número de tablets que não for devolvido ainda. É uma dica, né, que você pode usar, onde você pode usar essa função de contar vazio. Muito bem. Agora, vamos ver outra planilha para conhecer outras funções. Dessa vez, eu vou pegar a função, a planilha chamada Funções Básicas 3. Clico nela, está aqui, Funções Básicas 3. Para a gente conhecer agora a função ABS e a função raiz, e também conhecer aquilo que eu falo de aninhamento de funções. Quer dizer, quando é que eu vou usar uma função dentro da outra? Para isso, vamos começar calculando aqui uma variação. Ou seja, para cada escola, eu estou simulando que em 2021 eu tive um número de matrículas. Em 2022, eu tive outro número de matrículas. Se for interessante eu analisar a variação, ou seja, 2022 em relação a 2021, qual foi a variação do número de matrícula? Então, aí você pode usar esse cálculo. Portanto, eu vou calcular simplesmente pegando, como eu estou analisando 2022 em relação a 2021, então eu pego o valor de 2022 e vou subtrair 2021. Aí eu vejo a variação, ou seja, quando o número está positivo, é porque teve matrículas a mais em relação ao ano anterior. Está negativo, então teve menos matrícula do que o ano anterior. Então, é uma forma de você analisar essa variação. Muito bem. Em cima desse resultado da variação, eu vou usar a função ABS. ABS é a sigla de absoluto, valor absoluto. Um valor absoluto, o que que é? É o valor sem sinal. Ele despreza o sinal. Então, vou calcular. Função ABS, de qual valor? Do 95.
qual é o valor absoluto dela. Aí, quando eu arrastar essa fórmula para baixo, então arrasto aqui até o final, aí eu vejo o seguinte, que aqui, por exemplo, onde eu tinha o menos 10, aqui ele apareceu como 10. Aqui eu tinha menos 28, aqui ele apareceu como 28. Ou seja, a função despreza o sinal. Tudo bem. Mas aí a gente se pergunta, mas quando é que eu vou precisar disto? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu precisasse achar a raiz quadrada desta variação. Para achar a raiz quadrada, no Excel, não tem mistério, tá? Se fosse na matemática, a gente ia quebrar a cabeça para achar a raiz quadrada. Aqui você não precisa quebrar a cabeça. Então, você simplesmente coloca o nome da função, abre o parênteses e informa, eu quero a raiz quadrada de 95. Aí eu dou um Enter, né, fecho parênteses, dou um Enter, pronto. Esta é a raiz quadrada de 95. E agora eu vou copiar essa fórmula para os demais. Copio, pronto, ele fez já. E aqui deu erro. Ó, tá vendo? Aqui deu erro, tá cheio da tarjinha verde aqui, tá acusando erro. E por que deu erro? Deu erro porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, e se eu precisar mesmo assim tirar a raiz quadrada? Então, eu vou dizer para ele, olha, despreza o sinal. Aí vai dar certo. Então, se ele desprezar o sinal, funciona. Então, eu vou editar a fórmula já está aqui, ó, a fórmula já está aqui, só que agora, antes dele pegar o valor, antes da função raiz pegar o valor, eu pego e coloco a função ABS aqui dentro. E deixo que a função ABS, primeiro, ela vai tratar a função ABS, pega o valor de E4 e vai tratar o valor de E4. Quer dizer, vai desprezar o sinal. E aí, ele vai mandar para a raiz o valor já sem o sinal. Então, dou Enter. E agora, quando eu dou o clique duplo, agora já não deu mais erro, né? Por quê? A função ABS primeiro tira o sinal e aí manda para a função raiz o valor já sem o sinal. Assim como esse ABS que está mostrando, que a gente pode dizer assim, sozinho ela parece que não tem utilidade sozinha, mas a utilidade dela aparece quando eu uso em conjunto com outras funções. E vai ter muitas funções nessa situação, né? Ela sozinha, parece que não serve para nada, mas a utilidade dela é exatamente quando você usa em conjunto com outra. Ou seja, quando você aninha uma função dentro da outra. Muito bem. Já vimos, então, mais duas funções. Função ABS, função raiz. Outra função também bastante interessante é a função de subtotal. Vamos conhecer essa função aqui de subtotal. Para isso, eu vou clicar aqui vou voltar. Aqui no nosso índice, eu tenho uma função chamada aqui, ó, função subtotal. Eu vou clicar nela. Ó, clico, pronto. Aqui eu tenho um resultado, que eu tenho uma planilha, onde eu estou fazendo uma simulação. Eu estou inventando aqui que cada escola recebeu um valor de subsídio. Recebeu aqui um valor de subsídio. Então, eu quero fazer alguma estatística em cima desses resultados.
essa função aqui, ó, essa planilha, ela começa aqui na linha 13 e ela vai até a linha 148. Então, vai da linha 13 até 148. Então, eu quero fazer uma estatística aqui em cima. Vamos lá, fazer essa estatística. Primeiro, eu quero achar os totais. Totais. Então, vou fazer a soma. Igual, soma, abro parênteses, e eu quero somar essa coluna do subsídio. Essa coluna do subsídio, ela começa aqui na linha 13, em B13, e vai até B148. Essa coluna toda. Então, feito isso, dou um Enter. Aqui eu tenho a soma dos subsídios para a rede toda, para todas as escolas aqui. E qual é a média? Aí a gente usa a função média. Função média. E informo o mesmo argumento, de B13 até B148. Vai somar essa coluna toda. Qual é o valor máximo? Valor máximo. Usa de novo a função máximo e eu quero o valor máximo existente de B13 até B148. E qual seria o valor mínimo? Igual mínimo de B13 até B148. Pronto, esse é o valor mínimo. Agora, isso eu fiz calculando os totais. Agora eu quero calcular os subtotais. Ou seja, agora eu vou usar função chamada subtotal. Quando é que eu vou usar esse tipo de função subtotal, que pouca gente até conhece? É exatamente quando você precisa aplicar filtros nos dados e você já quer ver o resultado daquilo que está filtrado. Por isso é que se chama subtotal. Então, vamos montar primeiro esse cálculo aqui. Então, eu vou colocar igual, aí eu uso a função subtotal. Olha aqui, ó, função subtotal. Quando eu aperto aqui o Tab, ele abre parênteses, aí ele mostra uma tabelinha mostrando o número da função de subtotal. Então, se eu estou querendo somar, veja que a soma, olha aqui a soma, ela tem um número 9. Então, o 9 é, digamos assim, o parâmetro para fazer subtotal somando. Então, eu clico, escolho essa opção, ele colocou ali o 9, e agora eu informo qual é o intervalo que eu quero, né? Então, o intervalo vai ser de B13 até B148. Aí eu fecho, pronto. Ele já vai me dar o subtotal. Mas como, por enquanto, eu não filtrei nada, então, por isso está igual. Esse valor está igual a esse, não tem problema. Mas e para a média? Então, para a média, eu escrevo a função subtotal. Função subtotal. Eu quero achar a média. Qual é o código para a média? É o código 1, está aqui em cima. Ó. É o código 1. Então, eu clico. Ela ficou o código 1 e agora coloco o intervalo de B13 até B148. E qual é o máximo? Então, vou colocar subtotal. Para o máximo, é o número 4. O número 4.
Então, eu clico lá, coloco 4 e coloco o intervalo, que vai ser de B13 até B148. E qual é o mínimo? Então, vai ser igual subtotal, e escolho o código para o mínimo, que é o 5. É o 5. Então, dou um clique duplo e informo a coluna. Vai de B13 até B148. Pronto. Além disso, digamos que eu queira também analisar esse resultado em relação a este, representa quantos por cento, né? É só uma demonstração mesmo. Por exemplo, se eu pegar aqui, para eu saber o quanto que esse total de subsídio representa em porcentagem sobre o total geral, eu pego e coloco aqui, igual, pego esse total que vai ser o meu subtotal, dividido pelo meu total geral, aí ele vai me dar em porcentagem o quanto cada um representa em relação ao outro. E podemos deixar só esse daqui mesmo, tá? E agora, vamos ver o efeito disso. Digamos que agora que eu já preparei, aqui eu tenho todas as escolas, eu tenho os centros públicos, tenho as creches, tenho os EMEIFs. Então, eu vou analisar o valor de subsídio que as EMEIFs receberam. Então, agora eu venho aqui no botãozinho de filtro e escolho, eu quero ver só as EMEIFs. Escolho o EMEIF e dou um OK. Olha aí. Então, ele está me dizendo, tá vendo? Aí eu continuo tendo meu total geral, mas desse total geral, esses valores são os valores que representam os total da EMEIF. E é claro que a média mudou aqui, a média, né? O valor máximo vai ficar igual, né? O valor máximo ficou igual. E aí tem aqui o valor mínimo. Mas o total de subsídio que a EMEIF recebeu representa 69,5% do total de subsídio que a rede recebeu. Vamos ver a creche. Eu clico aqui e escolho agora para ele mostrar o total da creche. Marquei a creche. Pronto. A creche recebeu 26,9% desse total de subsídio aqui. Então, em dinheiro, ela recebeu esse valor aqui, que representa 26,9% do total. E vamos ver o centro público. Então, aqui vai ser só o centro público. O centro público recebeu 263. E isso, em relação ao meu total geral, representa 3,6%. Então, veja aqui como simplifica e fica dinâmico eu fazer esse tipo de análise a partir do instante que eu já tenho a função de subtotal, né? Então, é bastante interessante e eu diria assim, é bastante desconhecida o uso dessa função subtotal. Mas agora, para vocês já sabem como buscar esses resultados de forma comparativa, aplicando o subtotal. Então, eu vou usar quando eu tenho um conjunto de dados, e nesse conjunto de dados eu quero aplicar filtros e analisar o resultado daquilo que está filtrado. É para isso que serve, então, essa função de subtotal. Tudo bem, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Agora, outra atividade, outro recurso que vocês precisam muito é trabalhar e fazer cálculos com datas e horas.
fazer cálculo de banco de horas, fazer cálculos com datas. Vamos ver aí como é que a gente usa datas e horas no Excel. Para isso, vou pegar uma outra planilha, tem uma planilha chamada Formatar Data e Hora. Vou começar por esta. Formatar data e hora. Aí eu clico nela e pronto. Aqui tenho a formatação de data e hora. Então, a primeira coisa para a gente entender para esses cálculos é exatamente como que o Excel manipula datas e horas. Como que ele manipula? Para o Excel, ou seja, hoje em dia, quando você quer saber o dia e a hora, você olha aqui embaixo, na barra de status, aqui aparece a data e aparece, né, a hora, tá vendo? A data e hora. Essa representação de data aí é a representação no calendário que nós usamos, que é o calendário gregoriano. Mas o Excel, na verdade, ele não utiliza o calendário gregoriano. O que a gente... Ele utiliza um número sequencial que começa desde o dia 1º de janeiro de 1900 e segue até hoje. Ó, falei grego agora? Não. Vamos entender o que eu acabei de falar. Para o Excel, as datas são sempre um número inteiro. Então, eu começo colocando aqui, por exemplo, a data de hoje. Ó, data de hoje. Então, hoje é dia 11 de agosto. É 11 de agosto, e eu vejo 11 de agosto porque essa célula está formatada para exibir a data no calendário gregoriano. Mas para o Excel, eu vou até colocar aqui de novo a mesma data, só para ter comparado, tá? Ó, para o Excel, ele usa um número sequencial. Então, eu estou selecionando a data aqui, ó. Espera aí. É aqui que você vê a formatação da célula. Então, essa célula, assim como essa outra, está formatada como data. Por isso eu entendo essa data. Mas, se eu tirar a formatação dela, aqui, ó, eu vou tirar e vou deixar no formato geral. Quando eu coloco no formato geral, aí ele está me dizendo que essa data de 11 de agosto, para o Excel, é o número 45.149, tá? Por que 45.149? Porque ele está contando os dias corridos desde o dia 1º de janeiro de 1900. Então, o dia 1º de janeiro de 1900 era o dia 1. O dia 30 de janeiro de 1900 era o dia 30. Dia 31 era o 31. O dia 1º de fevereiro de 1900 era dia 32, e 33, e 34, e foi seguindo, e está nesse dia aí para hoje. Por isso que eu vou até trocar, vou pegar esse número que está aqui, ó, e vou colocar aqui no final. Vou colocar aqui o 45.149, né? Pronto. Então, deste lado, eu tenho o número que o Excel usa, e deste lado, eu vou traduzir. Eu vou traduzir esse número para a data que a gente conhece. Então, ó, selecionei e troco a formatação. Venho aqui no formatar e coloco formatar para data abreviada. Coloquei, pronto. Agora eu traduzi esse número para aquilo que a gente conhece. Dia 1 era 1 de 1 de 1900. Dia 31 era 31 de 1 de 1900. 32 era dia 1º de fevereiro. 40.000 era dia 6 de julho de 2009.
45.149 é o dia de hoje, tá? Então, isso é dessa maneira. Então, sempre que eu vou fazer cálculo com data, às vezes você está visualizando a data para fazer o cálculo, mas o Excel está usando esse número que está por trás. Por isso que, para fazer cálculo com data, o Excel sempre vai pegar um número inteiro mais um número inteiro, o número inteiro menos o número inteiro e assim por diante. Então, isso é que vai estar por trás do cálculo. O mesmo acontece com as horas. O horário também. 0 hora é 0 hora, né? Mas o número que o Excel vai ter é o número inteiro, é o número de fração. Ou seja, os números que estão depois da vírgula, eles representam o horário, tá? Então, 0 hora, tá aqui 0 hora. 0,5 é metade do dia. 0,5 é metade do dia. Então, aqui vai aparecer meio-dia. E assim por diante. Então, se eu pegar, por exemplo, e colocar aqui 45.149, que é o dia de hoje, vírgula 5, quer dizer que é 49, quer dizer que é o dia de hoje, o dia e a hora, né, que ele vai representar aqui. Então, agora vamos formatar. Né? Vou formatar. Vou selecionar esta coluna, né? Se bem que essa eu vou selecionar aqui, porque vou pegar formato de hora, então vou pegar só até aqui por enquanto. Então, eu venho aqui na caixinha de formatação e escolho formato de hora. Está aqui, ó, formato de hora. Eu clico, então está aí, ó. O 0 é 0 hora. 0,5 é o meio-dia. 0,9999 está quase chegando no 1, é 23,59,59, né? E a função agora, ela já pega o dia e a hora junto. O dia e a hora junto. Então, eu vou pegar essa formatação que tem dia e hora junto, e eu vou copiar essa formatação para essa célula aqui, onde eu tenho o dia 45.149,5. Então, quando eu aplico aqui, ó, ele me mostra que ele me mostra o dia de hoje ao meio-dia, né? Então, 0,5. Se eu colocar 0,6, é às 14 horas e 24, né? Então, é para entender a formatação. Até porque, quando você começa a fazer cálculos com data e hora, dependendo da formatação, você está esperando ver uma data, aí aparece o número. Então, é só questão de você ajustar a formatação daquilo que você quer visualizar. Muito bem. Tendo entendido essa parte, vamos começar a fazer cálculos com datas e cálculos com horas. Para isso, vamos pegar uma planilha chamada Cálculos com Datas. Está aqui, ó. Pego Cálculos com Datas. E agora vamos começar a fazer cálculos com as datas. Já sabendo, então, que por trás o Excel está fazendo números inteiros. Então, aqui, ó. Dia de hoje. Coloco a função hoje, e ele me mostra que dia é hoje. Hoje é dia 11. Bom, e de hoje, daqui a 45 dias, que dia vai ser? Basta eu pegar a célula. Estou mandando aqui. Acabei de entrar. Basta eu pegar a célula que tem o dia de hoje e somar com 45. Aí ele me mostra que daqui a 45 dias vai ser dia 25/9. Que dia era, contando de hoje? 15 dias atrás. Eu pego a data de hoje menos 15. Aí me mostra que é dia 20, que era dia 27/7.
Então, veja que por trás tem um número, mas por causa da formatação de data, eu vejo o cálculo, eu vejo o resultado em data mesmo. Outro exemplo. Se eu tenho uma fatura que venceu no dia 22/7 e eu paguei hoje, eu quero saber quantos dias de atraso teve. Então, eu pego dentre as duas datas, qual é a data maior, a data mais nova, mais recente? Eu pego a data mais recente, que é a data que eu paguei, menos a data mais antiga, que é a data do vencimento. Aí ele vai me dizer que foram 20 dias de atraso, né? Então, posso calcular. Então, é aqui que eu falo que, às vezes, dependendo da formatação, pode ser que ele viesse o resultado em data. Mas se eu estou querendo ver o número, se eu quero ver o número, é só formatar para número. Mais um exemplo. As famosas contagem regressiva, né? Então, se o dia do Natal é dia 25/12, quantos dias faltam para o Natal? Basta eu pegar o dia de Natal, que é a data maior, menos o dia de hoje. Menos o dia de hoje. Pronto. Faltam 136 dias para o Natal. Vou pular isso aqui, que já já eu vou mostrar. Quando a gente trabalha com data de nascimento, né? E, vamos supor, data de início das férias. Começa as férias hoje. E eu vou tirar 30 dias de férias. Que dia que eu retorno? Então, eu pego a data de hoje, somo com 30. Então, a data do meu retorno vai ser dia 10/9. Ou ainda, vamos supor que começa a licença-prêmio hoje. Dia 11 é o início da licença-prêmio. Vou tirar 15 dias de licença-prêmio. Que dia eu vou retornar? Eu pego pego a data de hoje, somo com 15, então a data do meu retorno da licença-prêmio vai ser dia 26 de agosto. Veja que, com isso, eu elimino aquele problema, né? Aquela questão de eu pegar um calendário e ficar olhando no calendário para fazer a contagem, né? Então, fica fácil de fazer os cálculos com datas aqui. Aí eu tenho também cálculo com data de nascimento, né? Quantos anos a pessoa tem, quantos meses, quantos dias e a idade por extenso. Então, aqui, ó, para fazer este cálculo, eu vou trocar de planilha, tá bom? Que vai ser o mesmo cálculo, mas eu vou trocar de planilha. Qual planilha eu vou pegar? Eu vou pegar uma planilha chamada DataDiff. Essa planilha aqui, ó, DataDiff. Eu clico nela, pronto, estou aqui nessa planilha. E aqui eu tenho uma data de nascimento, que você pode, se você quiser, você pode digitar a sua data de nascimento aqui, né? Aqui eu vou colocar a data de hoje. Aqui tenho a data de hoje. Então, você vai usar ou para você calcular a sua idade, ou na planilha dos alunos, onde você tem lá a data de nascimento da criança, e você precisa calcular a idade, então você pode calcular lá na planilha também. Vamos aprender aqui em separado para ver como que funciona. Primeiro cálculo. Qual é a idade, né, dessa pessoa que está aqui, ó? Qual é a idade dela? Então, eu vou usar a função chamada DataDiff. Nessa função, olha, eu coloco igual nome da função, DataDiff, ou diferença entre datas. Abro parênteses. Para essa função, o primeiro argumento que você vai colocar é a data de hoje, né? Ou melhor, a data do nascimento, a data inicial. Coloco a data de nascimento, portanto, eu clico na data de nascimento.
ponto e vírgula. Qual é a segunda data? É a data de hoje, ou seja, da data de nascimento até hoje, pronto, coloquei a data de hoje. Agora, eu quero ver o resultado em anos. Para eu ver o resultado em anos, eu vou colocar Y, que é year, entre aspas, year. E fecho parênteses. Pronto. Aqui ele me mostra a idade da pessoa que está aqui, ó, dia 18/11. Muito bem. Vou repetir aqui anos, vou repetir a mesma função. Vou até copiar ela aqui, ó. Ctrl C e pronto. Então, a idade. Agora eu quero ver em meses. Para eu ver em meses, eu tenho que usar esse parâmetro M, que é o número em meses. A idade em meses. Então, vamos lá. Igual data diff e coloco a data inicial, que é a data de nascimento. A data final é a data de hoje. E eu quero ver o resultado em meses. Então, eu abro aspas, coloco M, fecho as aspas, fecho parênteses. Aí ele vai me dar o resultado em meses. Então, quantos meses a pessoa já viveu desde que nasceu? Está aí, 236 meses. E agora, quantos dias a pessoa já viveu? Então, eu vou usar de novo a função datadiff. Datadiff. Data de nascimento. Coloquei data de nascimento. Data de hoje. Coloco a data de hoje. Quero ver o resultado em dias. Então, entre aspas, coloco D. E fecho as aspas. Pronto. Viveu 7.206 dias. Agora, se eu quiser ver o número de meses depois que a pessoa já fez o aniversário. Aí não é meses desde que nasceu. Aliás, até por conta do nosso tempo que já está estourando, eu já vou fazer aqui embaixo a idade por extenso. Ou seja, é o que vocês usam aí nas planilhas das escolas, das crianças. Você quer a idade e o número de meses que a criança tem. Então, eu já vou fazer aqui, porque daí dá tempo de eu completar. E nesse caso, a gente vai usar uma função dentro da outra. O mesmo que eu já usei aqui em cima. Mas vai ser assim, ó. Igual datadiff. Primeiro cálculo que eu vou fazer é a idade. Então, eu vou pegar a data de nascimento, ponto e vírgula. A data de hoje, ponto e vírgula. Quero ver em anos. Então, abro aspas, coloco Y, fecho as aspas e dou um Enter. Pronto. A pessoa viveu 19 anos. Está aqui, ó, 19 anos. Mas eu quero que escreva o texto, 19 anos. Então, eu vou editar essa forma. Então, eu pego essa fórmula, aperto F2, essa é a fórmula que está aí, mas eu quero acrescentar a palavra anos. Então, para eu ir complementando a fórmula, eu preciso usar uma função chamada função de concatenar, que é o e-comercial. E aí, no e-comercial, como eu vou acrescentar um texto, então eu vou abrir aspas, dou um espaço e escrevo anos. E dou um espaço para não ficar grudado uma informação com a outra. E fecho as aspas. Agora eu dou um Enter. Então, agora o meu resultado é 19 anos. Agora eu quero também que ele me mostre o número de meses. Então, edito a fórmula, aperto F2 e eu vou continuar. Por isso, coloco o e-comercial outra vez. E-comercial. E agora eu vou repetir a função datadiff para ele calcular o número de meses.
Então, vai ser data diff, abro parênteses. Primeiro argumento é a data de nascimento. Data de nascimento está aqui. Eu clico na data de nascimento, ponto e vírgula. A segunda informação é a data de hoje. Então, eu clico na data de hoje, ponto e vírgula. E agora, eu quero saber o número de meses depois que a pessoa fez aniversário. Então, nesse caso, eu coloco o Y de ano para ele fechar o ano e contar os meses depois de ter fechado o ano. Aí eu fecho, dou um Enter. Pronto, ó. 19 anos e 8, ou seja, 8 meses. Então, agora eu quero que apareça escrita a palavra meses. Então, vou colocar aqui o E comercial e abro aspas e escrevo meses. Vou colocar em minúsculo. Abro meses e dou e fecho aqui o aspas e dou um enter. Pronto, ó. 19 anos e 8 meses é a idade. E se eu quiser também dias, aí eu vou continuar. Seleciono, aperto F2 e vou continuar a fórmula. Continuo colocando o E comercial e repetindo a função. Isso é que chama de alinhamento de funções, né? Uma dentro da outra. Então, de novo, a função data diff. Aí eu coloco a data de nascimento, que é essa data de nascimento, ponto e vírgula, a data de hoje, ponto e vírgula, e agora eu quero ver o resultado em dias. Dias depois de ter feito aniversário, né? Então, aí eu coloco aqui M para ele considerar o mês fechado e o dia, para ele colocar o dia. Aí eu fecho parênteses, aí ele vai me dizer que são 19 anos, 8 meses e 24. Agora precisa que apareça a palavra dias. Então eu pego a mesma célula, edito a célula, veja que eu estou complementando a fórmula. E agora, então, vou colocar o E comercial, abro aspas, dou um espaço e coloco dias, ponto, e fecho as aspas. Pronto, olha o resultado como ficou. 19 anos, 8 meses e 24 dias. E se você troca a data de nascimento, se eu pegar aqui uma criança que nasceu no dia 18/11/2020, coloco aqui 2020, aí quando eu olho, ele já me mostra, tem 2 anos, 8 meses e 24 dias. Então, eu sei que vocês precisam muito desses cálculos, vocês usam muito para fazer o cálculo da idade das crianças. Então, está aí a fórmula para você fazer esse cálculo nas suas planilhas. Bom, pessoal, como nosso tempo já terminou, eu agradeço muito a participação de vocês, espero ter agregado, ajudado em mais alguma coisa, e muito obrigado mesmo aí pela presença, né? E aí eu passo a palavra para o João Vitor. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar a dúvida, que a gente vai olhar as perguntas que vocês fizeram para a gente poder responder assim oportunamente. Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos também. Obrigado, senhor Milton, aí pela aula. Obrigado pela presença de todos. Sempre vou passar os mesmos lembretes, porque é importante lembrar. No chat eu deixei aí o link de presença no Docs. Vocês só precisam acessar lá, vocês conseguem avaliar a aula do senhor Milton, deixar sugestões, ideias ou dúvidas que tenham ficado durante a aula.
E lembrando, sempre manter o acesso ao Classroom. Lá no Classroom vocês vão ter acesso ao link dos próximos encontros, ao material que o Sr. Milton apresenta durante a aula e a gravação da aula. Então, sempre é bom ter acesso ao Classroom. Se alguém não tiver acesso ao Classroom, por favor, me manda um e-mail, ou deixa aí no chat, ou deixa alguma dúvida. Obrigado, então, pela presença de todos. Lembrando que o link da presença está aí no chat. Qualquer coisa, estou à disposição. Um ótimo dia e bom trabalho para todos.